Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus ele abençoe o seu dia, que você tenha um dia edificante, produtivo, lucrativo, que você tenha um dia cheio da presença de Deus. Que hoje, amanhã e sempre, ao levantar, você levante cheio da graça de Deus, ou cheia da graça de Deus, em nome de Jesus. Queridos, a palavra de hoje para nós nessa manhã está aqui em 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 2, e diz assim: Disse Samuel ao Senhor: Como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: Toma contigo um novilho e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Talvez você não entendeu muito bem o que está escrito aqui, porque tem um contexto. Deixa eu explicar para você rapidamente. Aqui estamos naquele período antes de Davi ser ungido rei de Israel, antes de Deus fazer essa promessa para Davi. Deus ele fala com o profeta Samuel e fala para ele: olha, o Saul, o atual rei de Israel, Saul, eu rejeitei. Rejeitei o reinado dele porque ele não me obedece. Então Saul foi desobediente ao Senhor. Ele desobedeceu uma vez, Deus corrigiu. Ele continuou desobedecendo até que Deus rejeitou o seu reino. Deus não rejeitou a pessoa de Saul, a alma de Saul, tá? Saul poderia continuar vivendo para Deus, servindo a Deus e seria com certeza salvo. O que Deus rejeitou foi o reino de Saul, ou seja, Deus tirou a coroa da cabeça dele. Você está entendendo isso? Então, a atitude de Saul foi mais ou menos assim: servir a Deus sem coroa na cabeça, eu não quero. Então, ele desvia da presença do Senhor. Tá? O que Deus está rejeitando em Saul é o seu ministério, é o seu chamado. Ele foi chamado por Deus para ser rei de Israel. E agora Deus o está rejeitando por causa das suas constantes desobediências sem arrependimento. Todo cristão que começa a parar de se arrepender, porque vez ou outra a gente falha, vez ou outra a gente comete um erro, isso é normal, porque está na nossa natureza. Tá? O cristão ele não vive pecando. O cristão ele tem acidentes de pecado, ele tem falhas, ele tem deslizes, que não é uma coisa constante, é uma coisa que acontece vez ou outra, tá? Mas ele sempre se arrepende. A diferença de Saul e Davi é exatamente essa. Saul desobedece a Deus, achando que Deus vai entender o porquê que ele desobedeceu. Agora o Davi, quando ele desobedece a Deus e o profeta confronta ele, na mesma hora ele fala: pequei contra o Senhor. E ele aceita a consequência, e ele se humilha, e ele ora, e ele pede perdão. Essa é a diferença. Esse é o homem segundo o coração de Deus. Então Deus está rejeitando Saul. E Deus fala: ô Samuel, você que é o profeta, enche o teu vaso de azeite e vem que eu vou ungir um novo rei. Então Deus está enviando Samuel para ungir a Davi como rei. E é isso que Samuel está dizendo no texto: olha, Senhor, se o Saul ficar sabendo o que eu vou fazer, ele vai me matar. Então eu não posso ir. E aí Deus fala para ele: pega um novilho e diz assim: eu vim para sacrificar ao Senhor. Em outras palavras, o que Deus está dizendo: você vai fazer um sacrifício, claro que é normal do profeta, você vai, pega um novilho, vai fazer um sacrifício, convida Jessé e a sua família para o sacrifício e pronto. Você não precisa falar para ninguém que você vai ungir um novo rei. Você não precisa falar para ninguém o que eu mandei você fazer. Você não precisa comentar com ninguém sobre essa conversa que nós estamos tendo, ô Samuel.
Quem foi que disse que você tem que chegar lá e falar para todo mundo, falar para o Saul, para quem perguntar: ah, o que você veio fazer aqui, Samuel? Ah, eu vim ungir um novo rei. Quem foi que disse? Não precisa. Não precisa. Aí você olha o texto e fala assim: mas Deus está mandando Samuel mentir? Não. Deus está mandando Samuel guardar segredo. Mentir é uma coisa, guardar segredo é outra coisa. Tá? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje, nessa manhã. Deus está dizendo para você guardar segredos. Tenha segredos com Deus. Tenha segredos com Deus. Nem tudo o que você conversa com Deus, nem tudo o que Deus fala para você, nem tudo o que Deus te promete, você tem que anunciar nos 4 cantos da terra. Tem gente que não sabe guardar segredo com Deus. Deus não pode falar uma coisa boa para você que você coloca no jornal. Meu irmão, aprenda a ter segredos com Deus. Tem crente que não recebe experiência com Deus por causa disso. Porque tem a língua maior do que uma gravata. Tá? Porque vai sair contando para todo mundo. O apóstolo Paulo, quando ele subiu até o 3º céu, 2 Coríntios capítulo 12, quando ele voltou, você imagina o quê? Que todo mundo quer saber. E aí, Paulo, como é que foi? Ele disse: eu vi coisas que não é lícito contar. Eu não posso contar. Desculpa, mas eu tenho que guardar para mim. Não vou te contar o que eu vi, como que é lá, qual é a aparência, de que cor que é. Não vou, tenho que guardar para mim. Não posso contar. Tá? Então aprenda a ter segredos com Deus. Deus está dizendo para Samuel: você não precisa falar o que eu te falei. Você não precisa falar o que você vai fazer. Isso é um negócio entre eu e você, rapaz. Guarda segredo, tá? Então, os inimigos, no caso aqui, Saul se tornou inimigo de Samuel. Os inimigos não podem saber o que você tem com Deus. Não é da conta deles. Os teus inimigos não precisam saber dos teus segredos, das tuas experiências com Deus. Tá? Tem gente que é tão vaidoso com esse negócio que sobe um monte só para ver se acontece alguma coisa. Quando finalmente acontece, ele tira a foto, ele registra, ele conta para um, conta para outro, publica, compartilha. Uma vez uma irmã me perguntou se eu tinha experiências com Deus, alguma coisa diferente. Falei que sim. Perguntou se... Aí ela pediu para me contar. Ah, me conta, porque eu adoro ouvir essas coisas. Eu falei: não. Por que não? Porque não, é entre eu e Deus. Não conto para ninguém. Tem coisa que nem a minha esposa sabe. Entre eu e Deus. Aí ela me chamou de ignorante, sei o que, não gostou, me bloqueou no Zap. Irmão, segredo, coisas que você tem com Deus, você não pode contar, meu filho, tá? Então, aprenda a ter segredos com Deus. Guarde os teus segredos com Deus. Seja simples como uma pomba. Que todo mundo olha e fala: ah, é só uma pombinha, mas por dentro tá cheio de segredos, tá cheio de mistérios com o Todo-Poderoso. Até porque, quando o inimigo sabe demais da tua vida, quando o inimigo sabe demais do teu relacionamento com Deus, fica mais fácil para ele acabar com você. Fica mais fácil para ele te ferir. Imagina se o Saul soubesse que naquele dia Samuel estava indo ungir um novo rei. Ele ia mandar prender Saul, ia mandar matar Davi, ele ia fazer alguma coisa terrível. Mas como ele guardou esse segredo, a vontade de Deus aconteceu. Então guarde segredos com o Senhor. Assim fica mais fácil obedecer a Deus, fica mais fácil servir a Deus quando você tem esses segredos. E assim, quando o inimigo não sabe o que você tem com Deus, você tem vantagem, você fica mais forte, você fica sempre um passo à frente, tá bom? Então hoje Deus diz para você: guarde segredos comigo. Guarde o que Deus te fala, o que Deus tem para ti. Amém? Bom dia.